Muito bem. Nós vimos até agora um pouco a respeito da metafísica, né, dos fundamentos, o que é essa metafísica, por que não dá para nós estudarmos ser humano sem nós estudarmos metafísica. E com isso, o que nós já conseguimos traçar aqui? Nós já conseguimos traçar uma rota. Frankl, ele entende que só dá para nós entendermos ser humano quando nós entendemos de metafísica. Isso é um dado. Viktor Frankl aprendeu isso com seu grande mestre, Rudolf Allers, e com o passar do tempo, ele foi cada vez mais internalizando filosofia e entendendo a importância de você entender de metafísica para que você possa fazer um atendimento de alto nível, um atendimento de excelência à pessoa que você está acompanhando. Só que, se nós formos olhar para a logoterapia no sentido mais direto, nós vamos perceber o quê? Que a logoterapia é a ciência que estuda o sentido da vida. Quando nós falamos de sentido da vida, automaticamente nós já estamos falando de metafísica. Fundamentar uma abordagem terapêutica no sentido da vida é a mesma coisa que basear todo um sistema terapêutico na metafísica. Olha só, olha essa virada de chave, olha essa mudança de paradigma que o Viktor Frankl cria. Ele fundamenta toda uma abordagem psicoterapêutica na noção de sentido, que é uma realidade metafísica. Eu não sei se nós tivemos alguma abordagem psicoterapêutica antes da abordagem de Viktor Frankl que fosse completamente fundamentada na metafísica. Eu estou falando de abordagem psicoterapêutica da psicologia moderna. Bom, eu não sei se nós tivemos isso historicamente. Nós tivemos muitos autores como Igor Caruso, como Leopold Zondi, como Luiz Sensídio. Muitos desses autores trouxeram metafísica dentro de suas teorias, mas eu não sei precisar ao certo se o Viktor Frankl foi ou não pioneiro nesse sentido. Mas olha só, Frankl fundamenta a logoterapia no sentido da vida, que é uma realidade metafísica. Quando ele olhou para o lado, ele falou, poxa, eu vou criar uma abordagem terapêutica fundamentada numa realidade metafísica. Deixa eu procurar o que as ciências psicológicas, deixa eu olhar o que as ciências psicológicas estão falando a respeito disso, a respeito dessa realidade metafísica. E qual foi a surpresa de Viktor Frankl? Ninguém estava falando absolutamente nada. Nenhuma abordagem psicológica se dedicando, se debruçando sobre o fenômeno do sentido da vida. Nenhuma abordagem psicológica com sólidos fundamentos metafísicos. Ele não encontrou isso. Então, se ele não encontrou dentro das ciências psicológicas um fundamento metafísico, ele precisava criar. Ele precisava criar. Então, nós podemos dizer que o que Viktor Frankl traz ou o que Viktor Frankl faz, melhor dizendo, é trazer metafísica para a psicoterapia. Para a psicoterapia moderna. Não tínhamos isso. Toda a psicologia moderna tentou se desvencilhar de uma noção clássica de filosofia, se unindo a um modelo newtoniano, neocantista, de fazer ciência. Então, Viktor Frankl ele teve que reatar novamente esses laços com a filosofia, como nós já vimos um pouco aí nos módulos anteriores. E talvez a gente pense assim, poxa, Tiago, é difícil você fundamentar uma ciência em metafísica, na metafísica, porque a metafísica eu não posso trabalhar com dados observáveis. Eu não posso mensurar o que está acontecendo com a pessoa. E aí eu te pergunto, a psicanálise ela pode mensurar todos os fenômenos psicológicos que acontecem dentro do ego, do id, do superego? Porque Freud, ele cria uma teoria que explica a dinâmica da psique humana. Mas como que eu consigo provar que essa dinâmica de fato acontece?
ou que acontece da forma como Freud tinha descrito. Uma outra questão é exatamente a seguinte: quando nós falamos de metafísica, mais especificamente, quando nós falamos de sentido da vida, eu digo assim, poxa, tudo na vida tem um sentido. Aquilo que eu basicamente preciso fazer é crer que tudo, efetivamente tudo, sejam realidades boas, sejam realidades ruins na minha vida. Eu preciso acreditar que tudo que acontece na minha vida tem um sentido. É uma questão de crer. Não é uma questão de fé. Ou quase que seria, né? É uma questão de crer. Eu preciso crer que tudo tem um propósito, que tudo tem um sentido. E você pode dizer assim, poxa, Thiago, mas na ciência você não pode crer em alguma coisa, você só pode acreditar em algo que você está vendo. Você não pode crer em algo que você não vê. Vamos ver isso daqui. Eu me lembro que quando eu fiz meu mestrado em psicologia, isso lá em 2015, deixa eu até colocar a data aqui, 2015, teve um semestre que eu fiquei mais folgado. Um semestre onde eu tinha uma quantidade de tempo maior. E nesse semestre, foi exatamente o semestre onde eu falei assim, poxa, eu vou aproveitar que nesse semestre eu estou mais folgado e eu vou pegar todas e todas as matérias que eu conseguir. Eu vou pegar todas. E foi nesse momento que eu peguei uma série de disciplinas. E uma das disciplinas que eu peguei foi tópicos, deixa eu até colocar aqui, tópicos de psicologia e educação. Foi essa disciplina aí, tópicos de psicologia e educação. E quando veio a lista de disciplinas para mim, eu falei assim, poxa, eu quero estudar o máximo que eu conseguir nesse negócio, segundo semestre de mestrado. Eu vou pegar essa daí, tópicos de psicologia e educação. Só que tópicos de psicologia e educação já teve essa disciplina a partir de várias linhas teóricas. De uma linha teórica mais social, de uma linha teórica mais psicanalítica, de uma linha teórica mais experimental, e foi exatamente nessa última linha teórica que eu caí. Tópicos especiais de psicologia e educação, onde eu tive que estudar análise experimental do comportamento. Só que não qualquer análise experimental do comportamento, uma análise experimental do comportamento avançada. Só para você ter uma ideia, meu inglês era péssimo. Não melhorou lá muitas coisas, não, mas meu inglês era horrível. E eu, dentro dessa disciplina, para eu passar, para eu ser aprovado nessa disciplina, eu tinha que basicamente ler toda semana 2 artigos científicos em inglês de pesquisas avançadas de análise experimental do comportamento. Aonde eu não tinha nunca ouvido falar... Assim, eu já tinha ouvido falar da análise experimental do comportamento, behaviorismo radical, mas eu nunca tinha estudado a fundo a análise experimental do comportamento. Então, quando eu entrei nessa turma avançada, eu tinha quase que o dobro de dificuldade que todos os meus colegas de turma. Porque todos os meus colegas de turma já eram psicólogos que trabalhavam com análise experimental do comportamento há anos. E eu, que caí ali de paraquedas, um filósofo, um graduado em filosofia, caindo de paraquedas numa turma de análise experimental do comportamento avançada, eu não tinha que apenas dar conta de entender os artigos, eu tinha que dominar toda a linguagem técnica da análise experimental do comportamento. Eu tinha que entender o que era uma contingência, o que era uma metacontingência, eu tinha que entender o que era reforçamento positivo, reforçamento negativo, eu tinha que entender uma série de linguagens técnicas que eu não estava acostumado a lidar. E não apenas isso, entender a visão de mundo de um analista experimental do comportamento. Diante de toda essa dificuldade, eu tive que passar uma boa parte do semestre me dedicando a estudar especificamente essa disciplina. Eu tinha entrado em outras disciplinas, mas essa era a que mais consumia o meu tempo. E aquilo que eu fui percebendo foi o seguinte, que por mais que uma linha da psicologia, como análise experimental,
ela fosse talvez uma das linhas mais kantianas, ou uma das linhas mais newtonianas que nós temos, ainda assim, uma análise experimental exige de mim um ato de crer, quase que um ato de fé. Olha só. A grande crítica que se faz ao sentido da vida, a colocar o sentido da vida como eixo central de uma abordagem terapêutica, é o fato de que eu não posso comprovar que, de fato, as coisas elas têm um sentido. Eu preciso crer que o sentido existe. E aquilo que eu percebi na análise experimental do comportamento é exatamente que eu preciso crer que aquele pesquisador que está realizando o seu trabalho de pesquisa, realizando um estudo, eu preciso crer que todos os conteúdos, todos os materiais que aquele pesquisador coletou são materiais idôneos. Eu preciso acreditar que aquele pesquisador foi honesto intelectualmente e não adulterou os dados que ele coletou. Eu preciso crer naquele pesquisador, acreditando que, de fato, ele vai dar uma visão imparcial a respeito daquela pesquisa que ele fez. Percebe que eu sempre preciso acreditar, eu sempre preciso confiar numa entidade, num ser, independentemente desse ser uma realidade metafísica, como o sentido da vida, como o Logos, ou um pesquisador que está ali fazendo um estudo dentro de uma determinada área. Gente, eu trabalhei com pesquisa. Eu fui pesquisador durante a época de mestrado. Participei de grupo de pesquisa da CAPES. E aquilo que eu mais vi foi essa realidade, que é muito fácil você viciar os dados de uma pesquisa. Muito fácil você fazer isso. Eu posso manipular dados de pesquisa de uma forma muito simples. Então, todas as vezes que eu falo que eu preciso crer em algo que não é garantido, já começa pelas próprias pesquisas experimentais. Ah, Thiago, você está dizendo que pesquisa experimental não tem valor. Muito pelo contrário, eu gosto muito de pesquisa experimental. Uma das grandes paixões que eu tive durante a época de mestrado foi exatamente a análise experimental do comportamento. Gosto bastante. Inclusive, existe técnica logoterapêutica que foi formulada pelo próprio Viktor Frankl, que é completamente baseada em técnicas comportamentais. A intenção paradoxal é uma dessas técnicas, que a gente vai entender, conhecer um pouco mais lá na frente. Mas aquilo que eu quero mostrar para você é que crer, eu sempre vou precisar crer em alguma coisa que eu não posso ver. Seja no sentido da vida, que é incondicional, que ele existe independentemente da situação que você esteja vivendo na sua vida, ou vou precisar crer num pesquisador que coleta os seus dados e que eu não tenho acesso às fontes primárias dele. Ótimo. Thiago, eu entendi essa parte. Mas a ciência, ela não representa a verdade? Ela não é a verdade? Ela não é reflexo da verdade? E nós fazemos uma confusão tremenda em relação a isso. As ciências experimentais, quando elas surgiram, a gente tem a formulação do método científico de Francis Bacon. Até aquele momento, as pessoas não entendiam a ciência ainda como sendo o reflexo da verdade. Mas, com o passar dos anos, todo o trabalho que foi sendo feito pela ciência, juntamente com a perda de credibilidade de instituições como, por exemplo, a Igreja Católica, que foi perdendo alguma credibilidade diante da população justamente pelo fato de ter defendido tão ferrenhamente ideias como, por exemplo, a ideia de que a Terra é plana. Ou melhor, de que a Terra é plana, né? De que eu ia falar quadrada, mas de que ela é plana, no fim das contas. Perseguindo e matando vários e vários cientistas. Giordano Bruno é um exemplo, mas nós temos aí várias pessoas que tiveram o seu trabalho científico contestado, inclusive ameaçado, como Galileu Galilei, como Nicolau Copérnico, e assim foi, e assim adiante, né? Assim vai, quer dizer. Então, o que acontece é que, quando nós falamos de ciência,
a ciência, ela foi construindo o nível de credibilidade que ela tem hoje. Só que uma coisa é a ciência ter um nível de credibilidade diante de uma opinião científica, ou diante de uma hipótese científica, diante de uma teoria científica. Outra coisa é a ciência ser expressão, reflexo da verdade. Com o passar dos anos, a ciência ela foi se tornando popular. As pessoas começaram a ter um pé atrás em relação à filosofia, aonde elas não entendiam muito bem quais eram alguns dos pressupostos básicos da lógica, de metafísica, de teoria do conhecimento. Existiam muitas áreas dentro da filosofia que as pessoas não conseguiam entender direito. A ciência, pelo contrário, ela começou a explicar de uma forma muito palpável, de uma forma que as pessoas entendiam, a realidade, o mundo, como que o universo funcionava, como que as coisas na vida funcionavam. Então, com isso, a ciência ela foi se popularizando. Porém, quando nós olhamos para os dias de hoje, será que nós podemos dizer que a ciência hoje é popular? Que todas as pessoas elas conseguem entender de uma forma muito simples qualquer avanço, qualquer pesquisa científica? E olha, se fosse colocar aqui em questão a popularidade da ciência, eu ficaria com muitas dúvidas. Eu não sei se a ciência hoje é tão popular assim, como já foi em outras épocas. Mas aquilo que ficou, a sensação que permaneceu desde a época em que a ciência era popular, o povo acha, a grande massa tende a achar, e isso se tornou cultural, e hoje, se você for pegar a grande massa da população, sempre vai achar que a ciência é reflexo da verdade. Verdade que não é uma realidade que está presente dentro do espaço-tempo. Olha só, verdade é uma realidade metafísica. Mas o povo acha que a ciência é reflexo da verdade. Quando você pega alguns dos maiores pesquisadores a respeito de ciência, a gente já citou eles aqui dentro do nosso curso, Thomas Kuhn, Karl Popper, o que eles vão dizer? Que a ciência ela não é pautada pela verdade. Se a ciência mostra algo que é verdade, já não é mais ciência. Porque só é conhecimento científico aquele conhecimento que pode ser falseado. Que pode ser falseado, que eu posso pegar aquele conhecimento, aquela verdade e contrastar ela com alguma outra hipótese, com alguma outra teoria. Isso é ciência. A ciência, a capacidade, é um conhecimento que pode ser falseado, pode ser desmentido. Então não vamos confundir isso. Ciência é uma coisa, verdade é outra coisa completamente diferente. Diria Thomas Kuhn. Thomas Kuhn diria que a ciência ela funciona não pela lei da verdade, mas pela lei da convenção. Nós convencionamos algo. Hoje, por exemplo, nós não dizemos que o mundo surgiu do Big Bang, que a verdade a respeito do surgimento do universo se deve à explosão do Big Bang. Não. Sempre que você ouvir um cientista sério, um cientista estudado falando a respeito do Big Bang, o que você vai ouvir nas palavras dele é que o Big Bang é a teoria mais aceita. É a teoria mais aceita a respeito da origem do universo no campo científico. Ótimo. Bom, o que acontece é que o Viktor Frankl, ele percebe o que é a ciência, ele percebe também as limitações da ciência, que a ciência ela não se orienta por base a metafísica, a noção de verdade, a noção de unidade, a noção de bondade, a noção de beleza, tudo isso pertence
ao campo teórico, que não é a da ciência, das ciências naturais, mas ao campo teórico da metafísica. Beleza. Então, o que o Frankl ele vai ter que fazer quando ele olha para o lado e vê que não tem como ele buscar os fundamentos metodológicos da logoterapia na ciência, ou pelo menos não puramente na ciência, ele precisa buscar em outros lugares. E vale lembrar que a logoterapia é uma ciência, só que não bebe, os fundamentos exclusivos da logoterapia não são fundamentos científicos naturalistas, não são fundamentos newtonianos, não são fundamentos kantianos, são fundamentos que misturam duas realidades, tanto a realidade da pesquisa experimental quanto a realidade da filosofia. Então ele vai buscar esses fundamentos, ele encontra na metafísica o grande aporte da sua logoterapia. O grande aporte, a grande sustentação da logoterapia estaria dentro da metafísica. Tanto é que, quando Viktor Frankl vai dar nome para 3 realidades metafísicas que estão presentes na logoterapia, que é a liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida, como que Viktor Frankl chama essas 3 realidades? Ele chama de pilares da logoterapia. Ele não coloca os pilares da logoterapia nas características experimentais da logoterapia. Não, não é ali que estão os pilares. Porque ciência experimental, por ser ciência, pode ser falseado. Ele não poderia colocar os fundamentos de uma abordagem como a logoterapia em princípios, em fundamentos que poderiam ser falseados a qualquer momento. E foi exatamente por isso que ele falou, opa, então os fundamentos da logoterapia estarão numa realidade metafísica, que pode passar 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, e os fundamentos eles vão permanecer intactos. Olha a inteligência, a perspicácia de Viktor Frankl. Os fundamentos de uma abordagem terapêutica que não encontra uma abordagem terapêutica que não encontra os seus fundamentos em teorias científicas, mas que encontra os seus fundamentos em pressupostos metafísicos, cristalizados, princípios cristalizados e que nunca vão mudar. Fantástico, cara. Eu acho isso genial. Não sei se você consegue perceber a genialidade de Viktor Frankl ao fazer isso. Eu consigo perceber nitidamente. O Viktor Frankl, ele faz o quê? Então, ele vai romper, Frankl, ele rompe com a tradição, melhor, nem com a tradição, né? Acho que com a herança kantiana, a herança de Immanuel Kant, e ele mostra com tamanha clareza, olha só, ele mostra com tamanha clareza as falhas de Kant, as falhas desse sistema naturalista para ler o ser humano, que ele faz inclusive uma crítica, olha só, Viktor Frankl ele tem audácia, se você pega lá o Sede de Sentido, ele faz uma crítica severa a alguns ganhadores do prêmio Nobel. Quando ele diz que os campos de concentração eles surgiram nas fileiras das universidades, ele completa a frase dizendo: surgiu nas fileiras das universidades e os campos de concentração foram coroados por alguns ganhadores do prêmio Nobel. Algumas pessoas ainda que tiveram a honra de receber o título do prêmio Nobel. Olha só, a coragem de Viktor Frankl. Não é nenhuma e nem 2 vezes que Viktor Frankl se manifesta politicamente, tá? Ele se manifesta politicamente em vários momentos. E isso mostra exatamente o fato de que Frankl realmente não está bebendo dessa herança kantiana. E pelo contrário, está bebendo de uma herança clássica. Nós olhamos para Frankl, nós percebemos que a sua missão, todo esse processo que ele realizou dentro da psicologia, deixa transparecer a sua grande missão. A sua missão era dar uma opção para a
humanidade. Dar uma opção para a humanidade. Ele olhava para o lado, gente, e só via o quê? Psicologia sem metafísica. Olhava para o seu lado, via psicanálise, psicologia sem metafísica. Olhava para o outro, psicologia individual, psicologia sem metafísica. Olhava para o outro, o comportamentalismo de Watson não tinha metafísica, era uma psicologia sem metafísica. Ele olhava para uma série de novas psicologias surgindo nos Estados Unidos que acentuavam muito essa noção de status social, né, enfim, de bem-estar. Mais uma vez, psicologia sem metafísica. Ele falou, cara, tá errado esse negócio. Vou dar uma opção para as pessoas. E qual é a opção que ele cria? Ele não é o único que faz isso. O mestre de Viktor Frankl, Rudolf Allers, ele vai para Roma estudar psicologia tomista, psicologia de Tomás de Aquino. Se você for ver bem, em vários momentos, você vai ver Viktor Frankl citando exemplos que são pertencentes ao meio católico. Você vai ver o Viktor Frankl entendendo muito mais da história de Cristo, trabalhando inclusive com alguns conceitos cristãos que às vezes até dá a entender que Frankl nem era judeu, mas Viktor Frankl morreu judeu. E você percebe isso, eu acredito que muito por herança do seu próprio mestre, que foi exatamente o Rudolf Allers, criador da psicologia católica. Ele tem até uma obra chamada, só tem em italiano, Psicologia e Catolichesimo, Psicologia e Catolicismo, onde o Rudolf Allers ele propôs um caminho de psicologia, de abordagem terapêutica que usasse os princípios de Tomás de Aquino dentro dos atendimentos. Só que o Viktor Frankl, ele não vai por esse caminho. Ele vai por um caminho mais fenomenológico. Ele vai por um caminho dentro do imaginário católico. Nós tivemos dentro da história católica, nós tivemos a grande figura do Papa João Paulo II no último século. E ele vai para a mesma vertente. Frankl vai para a mesma vertente que João Paulo II. Vai estudar Max Scheler, vai estudar fenomenologia, vai entender de fato como que nós podemos criar uma psicologia que não está necessariamente atrelada a uma religião, mas uma psicologia que se abre essa possibilidade do ser humano desenvolver as suas qualidades, as suas características espirituais mais profundas. Então a sua missão era dar uma opção para a humanidade. Você olhava para o lado, não tinha psicologia com metafísica. Então ele deu para a humanidade uma psicologia com metafísica. Uma psicologia com metafísica. E uma psicologia com metafísica, só para você entender o que ela faz. O que ela faz? Quando nós temos uma psicologia sem metafísica, aquilo que nós temos é analisar a psique humana de acordo com aquilo que nós temos de mais pobre dentro de nós. São os nossos instintos, são as nossas pulsões, é o nosso lado selvagem, o nosso lado animal. Quando você olha para uma psicologia que tem metafísica e nós entendemos de fato que essa metafísica ela se abre para a possibilidade de que exatamente por ter metafísica, essa psicologia ela consegue trabalhar com valores, com honra, com coragem, com verdade, com justiça, com valores. Eu posso levar o ser humano a viver esse mundo, esse universo dos valores, valores nobres. O que acontece é que, nesse momento, eu tenho uma psicologia que olha para aquilo que de mais nobre existe no ser humano. Eu posso ter uma psicologia sem metafísica, olha para aquilo que existe de mais pobre no ser humano. Uma psicologia com metafísica olha para aquilo que existe de mais nobre no ser humano. Se você pega, por exemplo, a psicologia do consumidor, que é uma psicologia, como que eu vou fazer todo um processo de venda, o que eu tenho que falar, quais gatilhos eu preciso ativar na psique de uma pessoa. O que você vai perceber é o seguinte: eu posso
usar um marketing, por exemplo, que explora aquilo que de mais animal existe numa pessoa, sobrevivência, luta por sobrevivência, medo e assim vai. Ou eu posso usar um estilo de marketing onde eu vou trabalhar com aquilo que de mais nobre existe no ser humano. Um senso de causa, uma luta, coragem, dedicação a literalmente se doar a algo maior do que ela mesma, e assim vai. Então, a própria psicologia, ela tem essa opção. E você que está fazendo esse programa agora também tem a opção de escolher qual é o caminho de psicologia que você vai seguir. Os primeiros módulos desse nosso curso é engraçado, porque eu faço um processo de separação, literalmente de separação. Eu divido entre duas psicologias. Uma psicologia das fontes e uma psicologia moderna. Mas, na realidade, eu acredito que existe só psicologia. Existe só psicologia. Eu acredito, de fato, que todos os avanços que aconteceram, todas as pesquisas que foram desenvolvidas, nas mais diversas abordagens, elas têm o seu papel, elas têm a sua validade. Eu posso usar, tem seus avanços. Eu posso usar muitas e muitas técnicas de outras abordagens, eu posso trabalhar com teorias desenvolvidas por outros autores tranquilamente. O que eu acredito é que existe psicologia, mas todo o processo que nós vivemos no início desse nosso programa é um processo de desconstrução, para que de uma desconstrução de uma mentalidade que diz para você, ou que ao longo de vários e vários anos disse para você que existia apenas uma única psicologia e que essa psicologia era uma psicologia sem metafísica. Então, o que o Frankl criou temos agora duas opções. Uma psicologia com metafísica, uma psicologia sem metafísica. E a resposta que o Frankl dá é exatamente a logoterapia. E espero que você também queira trilhar esse caminho de usar a logoterapia dentro do trabalho que você faz. Tá joia? No mais é isso, minha gente. Encerramos essa nossa aula aqui e a gente continua a falar sobre ciência, sobre metafísica e assim vai na nossa próxima aula, onde nós já vamos começar a conhecer quem foram os autores, os metafísicos que influenciaram o pensamento de Viktor Frankl para ele construir a sua própria metafísica, tá bom? Grande, grande abraço e a gente se vê na próxima aula.